Boa noite. Hoje, a Associação de Geógrafos Brasileiros, a Associação São Paulo e o Laboratório de Planejamento... Espera só um minuto. Laboratório de Geografia Política e Planejamento Territorial Ambiental, Laboplan, tem a honra de trazer os professores André Martim e Amém Mamigônia para o debate O Brasil do governo Bolsonaro e as relações com a Venezuela. Primeiramente, a GB São Paulo gostaria de agradecer ao Laboplan pelo convite e agradecer aos palestrantes de hoje. Essa mesa não é, apesar de parecer que é uma mesa só ligada ao contexto atual, né, do governo Bolsonaro, é uma mesa que vem sendo feita desde o ano passado para discutir a conjuntura geopolítica e geoeconômica do Brasil. Então, essa já é a quarta mesa feita pela GB São Paulo, junto com o Laboplan. E antes de apresentar os palestrantes de hoje, né, eu gostaria de passar alguns recados. A gente vai passar uma lista de presença. A GB São Paulo não vai emitir certificado, mas essa lista de presença vai ser importante para a gente repassar informes para vocês, né? Os próximos informes da GB São Paulo, alguns provavelmente devem ter vindo para cá por conta desse informe que a gente mandou. Esse ano vai ter o 9º Fala Professor, que é o Encontro Nacional de Ensino de Geografia. Ele vai acontecer em Belo Horizonte, em julho, durante as férias. E a associação, na Seção São Paulo, se você se associa na Seção São Paulo, o preço da inscrição reduz bastante, né? E, além disso, você pode participar das assembleias da Associação dos Geógrafos, que é uma instituição que, daqui acho que 17 anos, vai fazer 100 anos. A gente tem o Boletim Paulista Online, o Boletim Paulista de Geografia Online. A gente lançou recentemente a 100ª edição. Tem desde a número 1 online. Bom, sem mais demora, gostaria de apresentar os palestrantes de hoje. O professor, ao meu lado esquerdo, o professor Dr. André Martim, que é professor titular do Departamento de Geografia dessa universidade. Ele é geógrafo, mestre e doutor em Geografia Humana, formado aqui no Departamento de Geografia. Tem diversos textos e livros publicados sobre geografia política, geopolítica, geografia regional, com foco nos temas do regionalismo, do federalismo e das fronteiras geopolítica global. O último livro dele, lançado ano passado pela Russitec, é Brasil, Geopolítica e Poder Mundial, o Anti-Golbery. Ao lado esquerdo do André Martim, o professor Dr. Amém Mamigônia, que é professor livre-docente do Departamento de Geografia dessa universidade, aposentado. Foi formado aqui no seu mestrado e na sua graduação e fez doutorado em Estrasburgo, na França. Tem diversos livros e artigos publicados sobre geografia das indústrias, geografia econômica, história do pensamento geográfico. E o seu último artigo foi no Boletim Paulista de Geografia, o número 100, uma edição comemorativa, onde nós convidamos diversos geógrafos importantes para a história do pensamento e para a história da geografia em geral. O título é O Mundo no Final do Século XX e Início do Século XXI. Eu passo a palavra para o professor Dr. André Martim. Tudo bem. Alô? Alô, boa noite. Tá ok? Tá ouvindo? Alô, então, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a GB, o Laboplan, por essa oportunidade, né? Já, como ele disse, é a quarta vez, né, que nós estamos fazendo um bate-bola aqui, uma reflexão sobre política, geopolítica, e, obviamente, o que nos interessa é pensar um pouco os destinos do Brasil, né? Para onde que caminha a nossa sociedade, num momento de grande confusão ideológica e grande perplexidade, né? Como já temos alguma discussão acumulada, é claro que eu sei que algumas pessoas estiveram, outras não estiveram presentes nas discussões anteriores. Eu só queria lembrar um aspecto que, no primeiro dia do nosso encontro, eu levantei, e que eu acho que é uma ideia importante que deve guiar nossa reflexão por ser uma interpretação mais profunda
do processo que está em curso, né? Eu me refiro ao conceito de fascistização do Estado latino-americano, que foi apresentada no ano de 78 pelo sociólogo equatoriano Agustín Cuevas, né? E esse me parece ser o conceito analítico, científico, para explicar o que nós estamos passando nesse momento na América Latina. É um momento de fascistização do Estado, né? Acho que esse conceito ele é mais rico e ele evita aquelas polêmicas, é fascista, não é fascista, o Bolsonaro, etc. e tal. Tivemos uma mesa ontem, né, na história aqui, sobre isso. Enfim, eu respeito essa polêmica, mas eu acho que o processo de fascistização do Estado latino-americano é uma categoria mais científica para a gente analisar o que está acontecendo. Por quê? Porque ele trata de um fenômeno próprio das sociedades latino-americanas, onde o fascismo está submetido ao imperialismo dos Estados Unidos. Então já não é a mesma coisa dos exemplos europeus, obviamente, né? Então isso traz uma qualidade diferente para essa onda de fascistização do Estado latino-americano, justamente porque ele tem os seus impulsos, não é? Oriundos não da própria sociedade nacional, como foram os casos da Itália, da Alemanha, nos anos 30. Não é? Embora o detonador seja o mesmo, ou seja, uma grande crise da acumulação capitalista, que atinge as sociedades semi-industrializadas de forma mais dura e dramática do que os países centrais, o que obriga a burguesia desses países a buscar uma taxa de acumulação superior, não é? Em outras palavras, isso vai para um aumento na exploração da força de trabalho, não é? Então, são momentos em que frações da burguesia lutam pelo poder, não é? Desistem de respeitar as regras democráticas, não é? E vão para o assalto contra os trabalhadores, não é? O que há de permanente é que os atingidos por esses processos de fascistização são sempre os mesmos, não é? Ou seja, operários, trabalhadores, camponeses, intelectuais, estudantes. Então, por isso volto a insistir, né, nesse aspecto de fundo, né? Também preciso lembrar que acho que as nossas forças de esquerda subestimaram isso, não é? E por isso também eu entendo que estamos vivendo nesse momento de agora um momento de imobilismo, não é, das esquerdas, das oposições, de um modo geral, ao Bolsonaro, não é? Perplexidade, não é? Porque não se acreditava, em primeiro lugar, que ele fosse ganhar, e depois que seria um governo tão ruim assim, não é? Então, por essa razão também, eu quero apontar isso, nós estamos bastante desarmados, na minha opinião, para enfrentar o momento que a gente está vivendo. Daí que, em primeiro lugar, é importante descortinar, entender bem o que é esse governo Bolsonaro, como ele se montou, o que ele representa, não é? Há contradições internas dentro do bolsonarismo que, por sua vez, também paralisam o governo Bolsonaro, não é? Eu acho, já entrando bem no nosso assunto de hoje, que esses 100 primeiros dias foram marcados por muita confusão, todo mundo sabe disso, e a pergunta que ficou no ar é: essa loucura toda tem método ou é algo realmente espontâneo que aconteceu sem que a gente pudesse esperar, não é, que acontecesse? Eu acho que a resposta sensata está meio no meio termo. Tem muito de improviso e muito de loucura genuína mesmo no que eles fazem, não é? E falam, não é certo? Mas tem um pouco de cálculo também, tem um pouco de cálculo, e é sobre esse cálculo que eu queria chamar a atenção, não é? É nessa parte do cálculo e da maneira como se reage, não é? A opinião pública, né, da parte do núcleo duro do bolsonarismo, que eu acho que está o ponto central de alguma coisa mais pensada e mais planejada. Eu digo isso porque li um texto que me chamou bastante atenção,
de uma teoria que está sendo muito usada, já foi usada pelo Trump e agora pelo Bolsonaro, né? Uma coisa dos americanos, está baseada em psicologia e nesse uso dos computadores, dos robôs, né? Essa coisa associada para criar, né, um impacto muito grande na opinião pública, manipular a opinião pública. Já se sabe que essa coisa, quanto mais rápida, né, o WhatsApp, menos tempo para pensar, né, e isso então é utilizado de maneira estratégica como arma militar, né, isso os americanos experimentaram desde 89, eles estão testando isso. Foi utilizado aqui contra o PT nessa campanha, inegavelmente, não é? E se trata de uma teoria que se chama a teoria da janela de oportunidades, que, trocando em miúdos, diz mais ou menos o seguinte: quando um líder, não é, ele fala alguma coisa, pronuncia ou toma alguma atitude que não repercute como ele gostaria, não é? Então, aparentemente, foi um tiro no pé, foi um erro. Não, ele não deve assumir o erro, não é? Deve, ao contrário, deve dobrar a aposta, né? Continuar insistindo nessa tecla, porque justamente a repetição, né, na famosa teoria de que a repetição de uma inverdade torna-se uma verdade, pela saturação você acaba conseguindo passar a mensagem que você queria e, no final das contas, não é, o resultado acaba lhe sendo benéfico. Você pode talvez perder algum apoio na periferia, e isso a gente está verificando, né? Muitos eleitores não muito bolsonaristas assim estão um pouco desiludidos. Mas a compensação disso, por isso que a teoria é perigosa e importante, é que o núcleo original de apoio vai ficando cada vez mais coeso. Então, não importa quanta bobagem o líder diga, porque como eu já sou adepto fiel do líder, não é? Quanto mais bobagem ele fale, mais eu me sinto obrigado a defendê-lo e acompanhá-lo, e vou ficando cada vez mais fanático no apoio ao líder, não é? E, nesse sentido, eu queria chamar a atenção para o que me parece ser o mais grave desses 100 dias, né? Nos primeiros encontros, eu cheguei a ponderar, em virtude de ter tido contato com os militares, sobretudo da ECM, que tinham vindo aqui na USP e tudo mais, o que eu tinha percebido? Eu tinha percebido que entre as contradições internas do bolsonarismo, não é, aquela que envolvia os militares e o núcleo duro do bolsonarismo poderia ser justamente um anteparo contra as maiores estultices que o Bolsonaro pudesse fazer. E o que a gente verificou? Não, infelizmente não, não é? Com essa teoria da janela de oportunidades, o que me parece que tem acontecido, infelizmente, é que na queda de braço entre o núcleo militar e o núcleo duro do bolsonarismo, o Bolsonaro está ganhando, esse núcleo está ganhando. Ele está ganhando, né? Vou dar o exemplo mais importante, que foi recentemente o desejo do Bolsonaro de comemorar o 31 de março, contra a vontade dos militares, como todos vocês acompanharam, né? Desde o início, os militares falando, não, é ruim, não tem que fazer isso, nós temos que começar a governar, isso cria problema. Ou seja, os militares procuraram evitar. Mas vejam, na ideia da janela de oportunidades, o Bolsonaro insistiu, né, e não vamos comemorar, e o que acabou acontecendo? Os militares cederam para ele. Essa que é a verdade. Então, aí é que radica a minha maior decepção, porque o que nós verificamos foi que, ao contrário da loucura do Bolsonaro ceder para a racionalidade do Mourão e dos militares, está ocorrendo o contrário, não é? E nós vimos os militares até anteciparem a comemoração do 31 de março, né, contrariarem uma decisão da Justiça e aquela polêmica toda, para, no final das contas, o general Pujol, né, vir a público e, na ordem do dia, declarar que 64 foi, sim, né,
a salvação de um movimento cívico, democrático, militar contra o comunismo que ameaçava tomar conta do Brasil. É muito lamentável, não é? Porque é a demonstração, né, oficial de que os militares não se arrependeram de 64. Né? E isso indica, infelizmente, de que estão dispostos, portanto, a repetir a dose. Né? Isso que eu acho que é a conclusão mais grave que se põe diante desses últimos acontecimentos. Então, vejam, lá nos Estados Unidos a mesma coisa. Né? Os militares não queriam nenhuma declaração contra a Venezuela, no entanto, vieram essas declarações muito duras contra o governo do Maduro. Não é? O Guaidó não era para ser recebido como chefe de Estado, foi recebido como chefe de Estado. Não é? Ou seja, toda vez o Bolsonaro dá uma rasteira, né, nos militares e faz o que ele quer, tudo da cabeça dele. Não é? Ele se beneficia, não é, desse temperamento aloucado. Né? Ele é assim mesmo, o presidente é assim mesmo, e tudo vai sendo desculpado, não é isso? E ele, afinal de contas, está conseguindo, ele sim, pôr o cabresto nos militares e não o contrário. É isso que me parece o que há de preocupante num balanço sereno, né, que eu estou procurando fazer, desses primeiros 100 dias, né? De muita loucura e de muito prejuízo ao Brasil, em todos os sentidos. Isso que me parece o mais dramático e que mais me deixa perplexo com relação a essa atitude dos militares, não é? Porque o Brasil está sendo objeto de escárnio, né, no mundo. Né? Então, é muito chato. O soft power brasileiro, né, o poder suave que o Brasil tem, né, que custou tanto para a gente reunir, nós perdemos em muito pouco tempo. Né? O apagão diplomático promovido pelo Ernesto Araújo, a falência do Itamaraty, né, o silêncio que se impôs ao Itamaraty, o desvio de rota, né, absurdo da nossa política externa, né, que hoje é guiada apenas por um fanatismo ideológico, né, que fica difícil de explicar e, sobretudo, fica difícil de aceitar da parte dos militares, porque, vejam, eles são tão zelosos, por exemplo, não é, quando criticam ONGs e associações que defendem os índios e as reservas indígenas, não é, alegando que isso pode se tornar uma extraterritorialidade, etc. E, no entanto, o que diz os jornais de hoje? A base de Alcântara, no Maranhão, é hoje uma extraterritorialidade do Estado americano no território brasileiro. Que vergonha! Não é? Que vergonha para os nossos militares. Então, eu acho que isso está corroendo, não é, o pouco de prestígio que os militares ainda tinham perante a sociedade. E fico muito apreensivo com relação ao próximo passo que possa acontecer, não é? Porque tudo indica que o próximo passo vai ser o apoio, né, à reforma da Previdência, com a promessa de que os militares vão se sair muito bem nisso, né? E eu acho engraçado porque, bom, eles dizem que a esquerda não sabe fazer conta, mas a aritmética básica eu aprendi. E se o Paulo Guedes quer economizar 1 trilhão, né, de reais em 10 anos na Previdência, e a economia dos militares vai ser 10 bilhões, né, que significa dizer que os militares vão contribuir com 1%, né, segundo essa minha aritmética elementar aí, não é verdade? 1%. Ou seja, como os franceses estão acusando os militares na França de fazerem parte do 1%, né, da sociedade mais afluente, que ganha mais, né? E hoje, de fato, existe uma elite militar que está junto com a elite econômica e política. Não é? Então, esse é um outro ponto sério que eu acho que também já começa a se revelar aqui no Brasil. É um fenômeno mais geral, não é? Mas que vai separando cada vez mais a elite militar da soldadesca em geral, que não tem nada a ver com isso, não é verdade?
criando um fosso cada vez maior. Não é? Com isso, pessoal, eu acho que nós estamos caminhando para um cenário muito perigoso, porque os próximos passos tendem a levar para uma outra grande contradição, que vai ser, não é, essa proposta do ultraneoliberalismo do Paulo Guedes, não é, que propõe, além de uma economia na previdência de um trilhão, também mais de 220 bilhões, aí é de dólares mesmo, com a venda de estatais, ele quer vender todas as estatais, não é verdade? E aí eu pergunto, bom, e aí os militares vão fazer o quê? Não combina, né? Militar com privatização de tudo não combina, não é verdade? Aí, Forças Armadas, então, para quê? Não é verdade? De modo que eu vou passar muito rapidamente aqui umas imagens e depois passo a palavra para o professor Armen. Olha só. Bom, esse é o nome do PowerPoint, não podia ser diferente. Pessoal, começo com essa foto. Essa foto é simbólica, né? Ultra icônica, né? E eu e o professor Armen aqui, que somos da geração que vimos o Pelé orgulhar o povo brasileiro vestindo essa camisa 10, pelo amor de Deus, essa foto, hein, professor? Essa foto é brincadeira. Porque, veja, ela inclusive, para pensar um pouquinho. No máximo, ele deveria estar dando a camiseta da seleção brasileira com o nome Bolsonaro para o Trump, tá certo? Olha, hoje eu sou o 10 da seleção brasileira, o Bolsonaro, estou presenteando você com a camisa da seleção brasileira. Não, ele está dando a camisa da seleção brasileira com o nome Trump, o número 10. Ou seja, então o nosso novo Pelé é o Trump. Olha o simbolismo que é isso, tá certo? Né? É uma foto que, lamentavelmente, é a expressão cabal, né, da rendição ideológica do Brasil perante os Estados Unidos. Tá certo? É rendição absoluta. Tá certo? Estamos entregando a soberania. Bom, a camisa que ele recebeu de volta é de um jogador de futebol americano, de um time qualquer, nem tem importância. Mas a número 10 amarelinha do Pelé é um símbolo que não poderia ser conspurcado dessa forma, né? Então, é reveladora, né, do grau de subserviência a que chegou o Brasil em relação aos Estados Unidos. É a capitulação completa da burguesia brasileira, a burguesia americana está estampado aí. Aqui? Próximo? Essa aqui, pessoal, essa foto é muito importante e muito interessante. Essa foto foi lá em Israel, quando ele está visitando o Museu do Holocausto. O Museu do Holocausto. E ele está ali olhando, né, e tem um painel. E eu não sei se vocês conseguem identificar direitinho o painel, mas a foto é aquela famosa foto da bandeira da União Soviética, né, que marca o fim da Segunda Guerra Mundial, no Reichstag alemão, e que mostra, portanto, que foi o comunismo que derrotou o nazismo e foi o nazismo de direita que fez o Holocausto. Foi tudo muito confuso para o nosso presidente entender tudo isso. Opa, volta lá. Olha a cara dele saindo do encontro. O que eles falaram? Ele não entendeu nada, tá certo? Olha lá. Como é que eu vou explicar isso para os meninos? Não é verdade? Olha lá. Tá, ficou difícil, porque os próprios judeus falaram para ele que nazismo é coisa de direita. Ficou ruim, ficou estranho. Então está aí, não é, um problema sério que ele vai resolver depois em casa com os meninos. Não é? E aí agora eu começo então a falar um pouco da Venezuela, porque vocês sabem muito bem, ele esteve lá com os Estados Unidos, e o que os Estados Unidos exigiram do Brasil? Ora, que o Brasil se envolva na derrubada do governo do Maduro. E ele prometeu que nós vamos fazer isso. Podem ter certeza. Como vai ser, é outros 500. Mas que ele fez ali, não é, a promessa de que vai fazer de tudo para derrubar o Maduro, não tenho dúvida. Não é?
E aí, então, eu começo a discutir essa questão da Venezuela, vou ser bem rápido, porque nesse escudo, que vocês sabem muito bem, foi da campanha humanitária, né, que os americanos fizeram, há um erro de natureza geopolítica que só quem é do ramo que presta atenção e que, no entanto, denuncia como tudo é mal feito nas alianças que esse grupo está construindo. Vejam bem, do que se trata? O Brasil tem algum problema geopolítico com a Venezuela? Não tem nenhum problema geopolítico com a Venezuela. Poderia ter? Poderia, numa única hipótese, a Venezuela tentar ocupar a região do Essequibo, que é da Guiana ex-inglesa, e que o Brasil aceita que é território soberano da Guiana, e como foi uma área que os ingleses tiraram dos venezuelanos, historicamente a Venezuela reivindica como parte do território venezuelano, não é? E há, portanto, um contencioso aí com a Guiana inglesa, ex-inglesa, não é? Olha só que coisa estranha. Pois bem, é exatamente o grupo americano e o grupo do Guaidó que pega e faz o mapa da Venezuela, incorporando essa região do Essequibo. Espera aí, então isso quer dizer que o Guaidó é a favor de incorporar a Guiana inglesa ao Venezuela? Isso não faz o menor sentido, porque se a ideia era, não é, cercar a Venezuela com governos anti-Maduro, Colômbia, Brasil e Guiana inglesa, tá certo? Os venezuelanos do Guaidó contra o Maduro vão invadir a Guiana inglesa? Não faz sentido. Então, esse tipo de mancada, não é? Só quem tem um olhar mais geopolítico que percebeu, mas mostra como também ali entre eles tudo é improvisado. Porque do que se trata? Sem dúvida, como é uma reivindicação antiga que até a própria burguesia venezuelana apoia, então eles meteram ali e não se deram conta, não é, da mancada diplomática. O próximo. E aí está mostrando muito claramente quem era o público e a quem interessa, quem foram os patrocinadores disso, tá certo? E, ou seja, não é uma coisa dos hermanos, né? É uma coisa que vem no espírito pan-americano, na verdade, no espírito pan-americano de que, bom, nós somos todos americanos, né? E a América do Norte é o nosso irmão mais velho que vai nos proteger. É a mentalidade de 48, né? Da Segunda Guerra Mundial. Aqui um mapa da Venezuela, né? Vendo aqui, temos sim um problema talvez na fronteira ali com Roraima, todo mundo sabe disso, mas eu só deixei esse mapa porque do ponto de vista geopolítico, vejam que a fronteira Brasil-Venezuela é uma fronteira relativamente vazia, muito difícil um confronto ali de envergadura, muito difícil, acho pouco provável. Já ações de infiltração de grupos, não é, de paramilitares, vocês sabem que os Estados Unidos contrataram muitos mercenários centro-americanos, salvadorenhos, hondurenhos, nicaragüenses, para penetrarem no território venezuelano a partir da Colômbia e fazerem ações de sabotagem, né? Estão previstos, inclusive, assassinatos de líderes políticos, ações de sabotagem como essas nas hidrelétricas, né? E criar um clima de caos, né? Então, é um pouco por aí que eu acho que viria uma ação de desestabilização já numa escalada militar. Envolver o exército brasileiro numa guerra ali, eu acho pouco provável, mas não impossível. Acabou? Não tem mais um? Não, era isso. Era isso. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte, a situação das nossas relações com a Venezuela nunca estiveram tão ruins, como a gente está percebendo, e rigorosamente no plano diplomático nós já não temos mais relações, né? O que tem acontecido são conversas ainda daquilo que os próprios militares não gostam que se espalhe muito, mas existe, que é a chamada diplomacia militar, né? Então, existem. Eu mesmo cheguei a ver generais venezuelanos fazendo cursos na ESG, né? Vocês sabem que a ESG é uma escola que chama atenção e muitos militares latino-americanos vêm fazer cursos na ESG. E eles têm um histórico de bom relacionamento com militares venezuelanos, né? O Mourão, por sua vez, ele acredita
que os próprios militares venezuelanos, uma hora, vão acabar fazendo um golpe contra o Maduro, não é? Mas há outros setores que acham que não. E eu, pessoalmente, só queria encerrar com esse comentário, eu, pessoalmente, acho que se está subestimando a questão da Venezuela, não é? Aqui no Brasil, por exemplo, não estamos tratando a coisa com a seriedade que merece, não é? O assunto está meio escamoteado pelo problema da reforma da Previdência e tal. No entanto, eu tenho a convicção de que a questão mais grave que hoje nós enfrentamos é justamente a possibilidade de uma intervenção militar para derrubar o governo Maduro. O que está em jogo ali é muito mais do que só petróleo, é uma cartada que os Estados Unidos pretendem jogar de forma simbólica contra toda a América Latina, para mostrar que aqui quem manda são os Estados Unidos. Então, eu encerro dizendo que, na minha opinião, a forma mais inteligente de hoje atingirmos o governo Maduro seria justamente, atingirmos o governo Bolsonaro, seria justamente mostrando apoio ao governo Maduro. Eu acho que isso deixaria bem evidente que nós estamos compreendendo que o verdadeiro inimigo é o imperialismo, e que o próprio Bolsonaro, o Sérgio Moro, são apenas instrumentos do imperialismo, tá certo? E eu acho que isso a gente precisa ter com clareza, de identificar o inimigo principal, porque é ele que está desestabilizando as sociedades, a região, colocando um irmão contra o irmão. Podem reparar que a influência americana visa sempre criar uma divisão na sociedade, e fomentar, inclusive, a guerra civil. É o que está claramente posto ali na Venezuela, eles vão incentivar de tal forma a guerra civil que isso pode eventualmente acabar acontecendo e se desdobrar em algo maior. Não descarto completamente a hipótese de um eventual movimento brasileiro, porque se a política econômica do Paulo Guedes fizer água, como parece que vai fazer, aí não demora muito, talvez reste como última cartada ao presidente Bolsonaro declarar a guerra à Venezuela e criar um clima de comoção nacional e coisas desse tipo. Não acho absolutamente fora de cogitação a possibilidade de que, diante das dificuldades de se aprovar a Previdência, ocorra um golpe dentro do golpe, se feche o Congresso, se feche o STF, porque claramente as últimas declarações que têm sido feitas tanto pelo Bolsonaro, quanto pelo Mourão, quanto pelo general Pujol, são bastante graves, porque apontam que realmente há um consenso desse grupo no sentido de tirar dos trabalhadores quaisquer direitos. E isso, obviamente, é muito grave, porque um exército que aceita, pela segunda vez na história, se colocar contra o seu próprio povo, obviamente está comprometendo a sua própria razão de ser. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra para o professor Armen. Sim, muito obrigado, professor André. Primeiro, agradecer os organizadores, começando pela Aninha, que é a quem executa realmente as programações do Laboplan. O Laboplan desempenha, como nós sabemos, um papel importante nos debates aqui dentro da geografia. Por outro lado, o pessoal da GB, que participa sempre dessas iniciativas. Dizer também da minha satisfação de estar aqui, a primeira vez que eu estou aqui nesse auditório Milton Santos. O Milton Santos, como todos nós sabemos,
foi uma figura muito importante na geografia, mas também no debate, né, sobre o Brasil, sobre o destino do Brasil, e também o fato de que, quando, logo depois da vitória Bolsonaro, os agressivos bolsonaristas concentrados na Politécnica, né, pretendiam chegar aqui ao prédio da Geografia e História, né, onde existia uma resistência a essa ditadura em potencial que se instalou aqui, o reitor teve a postura muito correta de proibir que eles entrassem em qualquer prédio. Poderiam, naturalmente, zanzar, né, pelas avenidas, etc., mas estavam proibidos terminantemente de entrar em qualquer desses prédios. Também a minha satisfação por ver a presença da professora Rosa Ester, né, colega de muitos anos aqui no Departamento de Geografia, e de outros professores, e também de outras pessoas que vieram de fora, né? Ora, eu gostaria de começar dizendo que, ao discutir nesses 3 dias, onde a gente tentou fazer, digamos, a análise da obra do Inácio Rangel, um pensador de grande importância para a interpretação do Brasil, e não só para a interpretação do Brasil, né? Pensador que pensou os destinos do Brasil, o que é que o Brasil poderia trilhar, né, para enfrentar as diferentes crises. Eu gostaria de repetir o que foi dito lá. Algumas coisas. Vou começar por dizer que ele, que foi discípulo de Vladimir Lenin, o genial comandante da Revolução Bolchevique na União Soviética, né, ele foi, né, discípulo e sabia como Lenin, né, insistia que a contradição principal que existia no mundo, né, era a contradição entre imperialismo e países periféricos. Não era mais a contradição entre dominantes e dominados no interior de cada país, né? A luta de classes continuava a ter importância, mas a importância maior passava a ser a luta entre nações imperialistas, sobretudo, naturalmente, Europa e Estados Unidos, e as nações periféricas, na época coloniais ou semicoloniais. Esta continua sendo a contradição principal, mas ela foi alterada, não superada, alterada não só pela vitória da Revolução Soviética, mas foi alterada pelo aparecimento de outros países de postura, digamos assim, de combate à dominação imperialista, sobretudo hoje a China, mas também a Índia, hoje também a Rússia, que sucedeu naturalmente à União Soviética, a África do Sul e o Brasil na época em que nós estivemos nos BRICS. Pois bem, hoje há uma característica a mais que o Lenin certamente diria, que é o fato de que a transição do capitalismo para o socialismo está em andamento, e em andamento acelerado. Se vocês prestarem atenção nas notícias econômicas mundiais, né, está cada vez mais explicitado o fato de que o século XXI já é o século da Ásia. A Ásia já ocupa China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Indonésia, etc., etc., já ocupam posição dominante na economia mundial. As regiões que mais crescem, os países que mais crescem no mundo,
e os países que estão impulsionando a economia mundial, porque a economia americana e a economia europeia continuam numa crise decorrente da famosa crise de 2007, 2008, que praticamente está bloqueando esse centro do sistema capitalista. Ora, por que é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, nessa transição, a China passou a desempenhar um papel de grande importância, porque, aproveitando a experiência da própria China, na época, naturalmente, em que a China foi colonizada, né, pelo imperialismo, da China anterior a isso, a China de Confúcio, a China da experiência de Mao Tse-tung com acertos e com erros, da China, então, de Deng Xiaoping, que deu essa deslanchada gigantesca do final do século XIX para o início do século XX. Pois bem, uma das grandes experiências que a China absorveu foi o fato de que os Estados Unidos trataram de estrangular o Japão, estrangular a União Soviética, e conseguiram. Os Estados Unidos, o imperialismo americano, estrangulou o Japão, estrangulou a União Soviética. Então, a chinesada, que tem uma sabedoria milenar, como eu digo, por exemplo, a partir do Confúcio e de outros filósofos, eles perceberam que tinham que preparar a reação americana à sua ascensão. De que jeito? Por exemplo, comprando dólares e fazendo reservas de dólares gigantescas e, consequentemente, os Estados Unidos têm que pensar um pouco, né, no fato de que a China, tendo, portanto, né, controle de um bocado de bilhões de dólares, não, a China não é uma brincadeirinha. Segundo lugar, perceberam que as empresas americanas poderiam se instalar nos Estados Unidos, como todas as indústrias automobilísticas se instalaram, General Motors, Ford e uns quebradinhos, né, se instalaram nos Estados Unidos, na China, e, portanto, não tem interesse em que esse conflito seja, né, levado às últimas consequências. E, por outro lado, a China utiliza o seu comércio internacional para também chantagear os Estados Unidos. Por exemplo, quando essa figurinha, né, que é o queridinho do Bolsonaro, resolveu enfrentar agora, recentemente, a China, o que a chinesada fez? Diminuiu radicalmente a compra de soja norte-americana. Diminuiu radicalmente. E na eleição para a Câmara de Representantes, os deputados federais americanos, não? O Trump perdeu eleição em todos os estados da área, digamos assim, de soja, os estados centrais dos Estados Unidos, dependentes da produção e exportação de soja, milho, etc. Consequentemente, o Trump perdeu o controle, o Partido Republicano perdeu o controle da Câmara dos Deputados e, consequentemente, ele é obrigado a pensar duas vezes antes de tocar essa briga para frente. Em resumo, a transição capitalismo-socialismo está em andamento. Isso significa que nos atinge ao Brasil e atinge a Venezuela. Por quê? Claro, não preciso de grandes conversas, porque se os países periféricos são nacionalistas, eles são automaticamente progressistas. O nacionalismo na periferia, seja na Argentina, no Brasil, na África do Sul, em Angola, na Indonésia, nas Filipinas, no diabo que for, o nacionalismo é progressista.
enquanto que o nacionalismo nos Estados Unidos e na Europa, como nós estamos vendo todos os dias nas imagens que aparecem, né, sobre a vida americana e a vida europeia e o tratamento dado aos imigrantes, o nacionalismo no centro do sistema é reacionário, é mortal e tem a tendência de ser fascistoide. Pois bem, para enfrentar um pouco a temática brasileira de hoje, eu vou querer falar um pouquinho sobre o nosso passado. 1930, 1980, o Brasil cresceu tão rapidamente quanto o Japão e a União Soviética. Pouca gente fala disso porque não tem interesse em chamar a atenção sobre o dinamismo brasileiro. O dinamismo brasileiro, impressionantemente forte e tão rápido de crescimento quanto o Japão e a União Soviética nesse período 30-80. Ora, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque, por exemplo, o governo Getúlio, do segundo governo, criou a Petrobras contra a vontade de toda a imprensa, que fosse Televisão Tupi, que fosse Jornal Globo, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e todos os jornais brasileiros que eram jornais sob influência norte-americana e que foram contrárias ao monopólio estatal, todos eles tiveram que engolir a criação da Petrobras. Assim como criou o BNDES, imitando um banco de desenvolvimento criado no Chile, que foi o primeiro caso, né, de criação de banco de incentivo ao desenvolvimento econômico. Foi no Chile, e isso foi imitado no Brasil pelo governo Getúlio. Igualmente o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, igualmente a escola a escola de engenharia aeronáutica em São José dos Campos, que deu origem à Embraer, não é verdade? Pois bem, todos os reacionários, como o chamado brigadeiro Eduardo Gomes, que era bonitinho e era solteiro, mas bonitinho e solteiro perdeu as eleições assim mesmo, bonitinho e solteiro perdeu as eleições em 45 e em 50. Pois o brigadeiro Eduardo Gomes era radicalmente contrário a se criar uma escola de engenharia aeronáutica como foi criada, contra a vontade dele. Pois bem, Getúlio foi obrigado a se suicidar no ano seguinte à criação da Petrobras, porque a pressão norte-americana, representada por militares e por partidos reacionários, forçaram a essa decisão. Decisão que acabou, naturalmente, com a pretensão norte-americana de continuar a comandar o Brasil. Foi uma derrota, o suicídio do Getúlio foi uma derrota fragorosa. E os jornais reacionários, que naturalmente batalharam pela queda do Getúlio, foram depredados no Brasil inteiro pela população revoltada. Pois bem, isso aconteceu, e eu quero dizer que, durante o governo militar, Castelo Branco igualmente fez um papel, vamos dizer assim, semelhante ao do general Dutra, eleito depois da primeira queda do Getúlio, quando o Getúlio foi derrubado, o Dutra foi colocado no poder pelos interesses norte-americanos, e o Dutra, fechando esse parêntese sobre o Dutra, que tinha recebido, né, milhões de dólares, milhões e milhões de dólares, porque o Brasil tinha exportado muito mais do que importado durante a Segunda Guerra. Durante o governo Dutra, esses milhões e milhões que estavam nas mãos do Estado brasileiro foram gastos com importações absolutamente idiotas.
como importações, por exemplo, de alumínio, quando o Brasil já tinha fábrica de alumínio em Minas Gerais. Consequentemente, essa fábrica de alumínio em Minas Gerais acabou quebrando e foi vendida para uma empresa estrangeira. Quer dizer, o governo Dutra foi um governo vergonhosamente pró-americano e entreguista. E, além disso, arroxo salarial brutal. Pois bem, Castelo Branco fez coisa parecida quando assumiu depois do golpe de 64. Ele mandou fechar a Fábrica Nacional de Motores, que era produtora de caminhões que estavam rodando pelo Brasil inteiro e caminhões de altíssima qualidade. Fábrica Nacional de Motores, estatal de altíssima qualidade. Mandou quebrar o Grupo Jafé, um grupo industrial de grande competência que estava presente em vários cantos do Brasil, quebrado, cobrando dívidas do Banco do Brasil, de maneira, né, a quebrar o banco. Quebrou a Panair do Brasil. A gente fala da Panair do Brasil. Panair do Brasil desapareceu, mas desapareceu por conta de uma ação imperialista, executada por Castelo Branco, assessorado pelo Roberto Campos, como o rapaz chama de Bob Fields, não era o nome dele? Bob Fields, parece, né? Bob Fields, o nome dele era mais americano, ele gostava mais de ser chamado de Bob Fields do que de Roberto Campos, ele gostava mais de ser americano. E agora o neto dele está no governo Bolsonaro, também gosta de ser chamado de Bob Fields Neto. Bom, então reparem, diante desse panorama, nós temos que chamar a atenção que esse reacionarismo e esse pró-imperialismo de Castelo Branco acabou levando os militares nacionalistas ao poder. E os militares nacionalistas foram nacionalistas e, consequentemente, progressistas, na verdade, apesar, naturalmente, de ter, né, partido para o crime em várias ações políticas. Voltando, quando estourou a crise de 73, 74, a crise do petróleo, não, que atingiu o centro do sistema capitalista para valer, não? O governo do general Geisel tomou várias iniciativas que frequentemente são esquecidas, mas importantes de serem lembradas por nós. A Petrobras já estava avançando tecnologicamente para valer e até hoje a Petrobras tecnologicamente não é uma brincadeirinha, não. A Petrobras partiu para a exploração de águas profundas, 1.000 metros de águas profundas, pioneira no mundo. A Petrobras fez esse trabalho e hoje, como vocês sabem, faz perfurações muito mais profundas e também de maneira pioneira no mundo, tá? Mas também o governo Geisel tomou a medida de atacar pelo pró-álcool, e o pró-álcool foi igualmente uma iniciativa, desculpe a insistência, pioneira no mundo. Ninguém tinha feito nada nesse sentido, produzir, né, a partir desse programa pró-álcool, substituto, portanto, para o petróleo, não? Pioneiramente. E também tratou de importar petróleo de onde fosse mais interessante para o Brasil. Importar petróleo de Angola, da Argélia, do Iraque, do Irã. Por quê? Em Angola e nesses outros países poderia, né, oferecer serviço das grandes empreiteiras brasileiras. Por exemplo, a Odebrecht construiu uma grande usina hidrelétrica em Angola.
assim como outras empreiteiras construíram rodovias e ferrovias. Pô, tu estás me perseguindo, pô. Vamos lá, tá bom. Vamos botar aqui 15 no lugar de 5. Essas empreiteiras construíram rodovias, ferrovias na Argélia, no Iraque, no Irã, e o Brasil vendeu, por exemplo, produtos industriais para esses países. Por exemplo, a Volkswagen exportou adoidadamente automóveis para esses países e exportou também armamentos. Ora, isso era insuportável para os Estados Unidos, né? Insuportável. Existia uma fábrica de armamentos que começou a produzir tanques e programou produzir tanques pesados, os chamados tanques Osório, para serem vendidos na Arábia Saudita. Isto foi, digamos assim, uma coisa exageradamente intolerável pelos Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos, interessava que a abertura política, né, programada pelos militares fosse uma abertura que favorecesse a sua penetração, como favoreceu a penetração da CIA, do FBI no Brasil, que passaram a controlar a Polícia Federal e passaram a controlar um bocado de coisas. Pois bem, governo Bolsonaro, que é resultado, né, dessa tendência do imperialismo se meter em tudo quanto é país, né, o governo Bolsonaro, mesmo que consiga provocar algum crescimento no Brasil, e pelo jeito vai ser difícil esse ano, e vai ser difícil também o ano que vem, apesar de que a milicaiada, esses generais que estão aí, estão naturalmente com muito mais cabeça, são cabeça pensante, porque o Bolsonaro naturalmente não tem cabeça nenhuma, não? Aquilo que apareceu lá é uma caricatura, ele não tem cabeça. Pois bem, esses generais gostariam de acelerar o crescimento econômico, mas isso aí está meio difícil de acontecer atualmente. Então, qual é a tendência? Qual é a tendência? A tendência é Bolsonaro e Companhia Limitada perderem eleição do ano que vem, que vai acontecer nas prefeituras do Brasil inteiro. A tendência é de perder eleições das prefeituras, o que vai ser um choque mais ou menos de grande porte, né, em relação à política geral do Brasil. E se continuarem nesse tom, né, com o que propõe, como disse o André, se continuarem desse jeito, vão perder a eleição de 2022. Se o crescimento econômico for um crescimento insignificante e acompanhado de arroxo salarial, vai acontecer de maneira parecida com o que aconteceu na época do milagre econômico. O Brasil cresceu debaixo de arroxo salarial e olha que distribuiu o emprego. Debaixo de arroxo salarial, e em 74 a ditadura militar perdeu eleição para senadores no Brasil inteiro. A possibilidade de perder eleições no ano que vem e a possibilidade de perder eleições em 2022 está na ordem das possibilidades reais, diante, digamos assim, de uma política econômica, né, que até hoje não conseguiu se definir claramente. Porque fazer previdência social, uma reforma que provavelmente vai passar, e numa certa medida é uma necessidade, já que a situação fiscal, né, tanto do Estado brasileiro como dos estados, São Paulo, Rio, Diabo, né, é uma situação fiscal calamitosa, mas isso aí
não significa crescimento econômico. Crescimento econômico só pode acontecer com investimentos maciços, né, em ferrovias, que estão programadas, mas vão começar quando? Duplicação de rodovias, vão começar quando? Política de saneamento básico, mas vão começar quando? Não? Então, a probabilidade de perder eleições o ano que vem, em 22, essa probabilidade está aí. Consequentemente, não é nada impossível que o Lula ou o Jacques Wagner ganhem a eleição de 2022. Vai depender, naturalmente, não só, né, desse panorama que eu estou tentando resumir, de fracasso econômico, né, do governo, e que talvez continue, não? Mas vai depender da mobilização de todos nós. Se nós, cada um de nós, tiver, naturalmente, compromisso com o Brasil, compromisso com os interesses populares, compromisso com os interesses intelectuais mais sérios, não? Se nós assumirmos esses compromissos, nós ajudaremos a essa possibilidade que eu estou colocando, né? Duas palavrinhas para finalizar sobre a Venezuela. A Venezuela também faz parte desse conflito entre imperialismo e países periféricos. Uma notícia recente, né, diz que a companhia petrolífera da Arábia Saudita teve, no ano passado, lucro. Reparem vocês não vão acreditar. O ano passado, o lucro da companhia de petróleo da Arábia Saudita foi de 111 bilhões de dólares. 111 bilhões de dólares em 2018. 5 vezes maior do que o lucro. 5 vezes maior do que o lucro da Royal Dutch Shell. Tá? Então, reparem, com as reservas gigantescas de petróleo e gás da Venezuela, será que os Estados Unidos estão de bronca? Não tem nada a ver com o petróleo, com o gás da Venezuela? Não. A Venezuela tem reservas de petróleo e de gás gigantescas. Essa lucratividade da indústria petrolífera dá uma ideia de onde vai o interesse econômico dos Estados Unidos. E geopoliticamente, os Estados Unidos não estão sendo desafiados pela China e pela Rússia? Claro que estão, né? E dentro da América Latina, Venezuela não é um mau exemplo? Não, é um mau exemplo. Os líderes latino-americanos reacionários ajudaram a derrubar o Lugo no Paraguai. E logo depois da queda do Lugo, em 2010, se reuniram para discutir como é que deveriam agir nos outros países latino-americanos. E obedecendo à pauta norte-americana, era xingar todos os dirigentes populares. Ou matá-los, não? Se não desse para matar, por conta da CIA, do FBI, pelo menos chamar todos eles de corruptos, todos eles de bandidos, todos eles de antidemocráticos, ditadores. Os ditadores, digamos assim, da Arábia Saudita ou das Filipinas, são ditadores bonitinhos. Ora, olha a cara do príncipe aí, da Arábia Saudita, que manda matar uns e outros, mas que é bonitinho. Já repararam como é bonitinho? Então, essa é a questão que enfrenta a Venezuela. Mas
o exército venezuelano, por sugestão de Fidel Castro, a Chávez, quando Chávez foi deposto em 2002, Fidel telefonou para a filha do Chávez e disse: olha, estão dizendo aí que teu pai pediu demissão, renunciou. Diz, por favor, a CNN, a televisão americana que operava na Venezuela, diz que isso é mentira, que teu pai está preso e não renunciou coisa nenhuma. Então, a ala nacionalista do exército venezuelano acabou com a tentativa de acabar, né, com Chávez. E o Fidel, então, aconselhou o Chávez a tratar de montar um partido e um exército que tivessem o máximo de fidelidade ao nacionalismo e que fossem partido e exército anti-imperialista. E, evidentemente, que a Rússia e a China estão ajudando um pouquinho também. Obrigado. Obrigado, professor Armen. Agora a gente vai abrir para perguntas. A gente pede para que as perguntas sejam breves e